a maré carioca virou onda de crime. Hoje o Comando Vermelho toma conta de pelo menos 75% das comunidades. Todos os dias, pelo menos 30 pessoas entram para a estatística de furto enquanto tentam aproveitar as praias que um dia encantaram o mundo. Antes de ir ao Museu do Amanhã, leia a manchete de ontem e veja se vale o risco. Caso esteja pensando em subir na Pedra da Gávea, saiba que a altura não é o maior perigo. O relógio é o relógio do ladrão. Eu também não posso usar o mais barato que esse, senão ele me agride. Cada atração do Rio foi projetada por engenheiros e sequestrada pelo crime organizado. Se o Niemeyer desenhou a Sapucaí, são os bandidos que colocam todo mundo para dançar. Já faz tempo que o Rio de Janeiro não tem ruas, mas fronteiras, onde a lei do Estado é um inquilino indesejado. E as lentes de uma produtora independente também. A Brasil Paralelo foi até o Rio, em uma investigação inédita, para entender como a cidade maravilhosa foi repartida entre criminosos. Como o Rio se tornou um paraíso perigoso e o risco disso acontecer em outras cidades do Brasil. O Rio, que era famoso mundialmente pela sua beleza natural, ele hoje também é famoso mundialmente pela insegurança. Não pense que essa é uma produção apenas para os cariocas. O novo original da Brasil Paralelo é um alerta sobre o que faz uma cidade se tornar refém do crime organizado. Se você quiser realmente saber como funciona uma facção criminosa, você tem que estar lá dentro, diariamente com ela. Você está convidado para a estreia de Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Toque no botão e inscreva-se para assistir ao novo documentário da Brasil Paralelo, totalmente de graça. Meu nome é Cláudio Piuma, né? Foi um dos general da facção Comando Vermelho. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido amigo Arthur Morrison. Boa noite, Lara Brenner. Que saudade eu tava Saudade de de você. você. Estamos Cada vez uma que eu combinação maravilhosa. Tá vendo? Combinandinho. Combinandinhos. Você tá incrível, Arthur. Para o hate dos nossos inimigos aí. A gente nem tem inimigos. Aquele que quer inimigo. Mas uma coisa que eu ia falar é que toda vez que eu volto a ver você, a sua barriga cresce mais, Lara Brenner, Isso, entendeu? Arthur de Deus, já Pra quando, chega o Lara Antônio, Brenner? Pra maio. Ó. Maio chega meu querido Antônio. Maravilha. Mariazinha vai estar com 1 ano e 7 meses. Que Os maravilha. 2 bebês em casa. Aquele Coisa doce linda. calça. Arthur, já tem um tempo que nós estamos falando sobre trazer essa convidada hoje. Com certeza. O assunto não é dos mais agradáveis, mas ele sem dúvida é necessário, né? Vamos falar hoje com a querida, doce, meiga, competente, é uma coisa impressionante. Querida doutora delegada Sheila, que é ativista em defesa da infância, deputada estadual e presidente do PL Mulher. Falaremos com ela sobre proteção da criança. Bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, a Lara, o Arthur. Na Brasil Paralelo eu sou fã desde o início. Eu assisto muitas produções, inclusive eu acho que eu tenho assim, algum problema, porque tem coisas que eu gosto muito e assisto muitas vezes, várias vezes. Tipo Entre Lobos, né? A gente fala, tipo Entre Lobos e algumas entrevistas também fantásticas, e para mim é uma honra. Eu não estou cabendo dentro de mim de alegria. E conheci os bastidores. Gente, é impressionante. Eu me senti assim na Disney. Não, mas nós estamos mais honrados, pode ter certeza. Porque o trabalho que você tem desempenhado é de uma relevância infinita. Doutor, antes de nós entrarmos propriamente aqui nos assuntos, né, relativos à proteção da infância e tudo mais, acho que vale a pena a gente dar uma contextualizada a respeito da sua vida. Sim. Você é muito discreta nas suas redes sociais, então quem entrar não vai descobrir muita coisa, mas sobre a sua carreira. Já foi policial, já foi vereadora. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo, né? Que já é divisa com Mato Grosso do Sul. Cresci lá em Presidente Prudente, sou filha de dona de casa, caminhoneiro. E me formei também, né? Bacharel em Direito.
E quando eu terminei a faculdade, eu já tinha passado no concurso para inspetora de polícia no Rio de Janeiro. Foi assim, na sequência mesmo, calhou mesmo as datas e deu tudo certo. E lá eu entrei em janeiro de 2001, fiquei até junho de 2006 como inspetora de polícia. Trabalhei, na maioria do tempo, na Zona Oeste, na 35DP, ali Campo Grande. E depois na Homicídios da Baixada Fluminense, em Belfor Roxo. Nossa. Quando eu fui para Minas Gerais, né? Aprovada no concurso para delegada de polícia. Lá eu fiz um trabalho mais, vamos dizer assim, na área operacional. Eu sempre gostei muito dessa área operacional mesmo, da rua. Acho que eu já vim com isso no sangue e peguei bastante prática no Rio de Janeiro, sei porquê, né? Então, eu cheguei em Minas já com essa vontade, essa demanda. Trabalhei por um bom tempo em uma delegacia que chamava NAOP, Núcleo de Ações Operacionais, em Juiz de Fora. Então, ali a gente tinha uma liberdade para investigar, né, para fazer essa parte legal da polícia, né, que é o trabalho de investigação e de crimes e pautas bem relevantes. E ali eu comecei a ficar muito conhecida. Né? Todo mundo na cidade, por isso que eu fui delegada Sheila, todo mundo na cidade falava, a delegada, porque não era muito comum naquela época, inclusive, mulheres, né, na linha de frente, fazendo ali aquele trabalho operacional, aquele trabalho ostensivo, então as pessoas identificavam, delegada. Então acabava que eu dava muita entrevista, né, pra TV e fiquei bastante conhecida. E em 2015 me fizeram a proposta de me candidatar a vereadora, né? E na hora eu falei assim, gente, não, né, que absurdo, não quero mexer com isso, não sei nada, não sabia nem como me filiar a um partido político, o que eu vou fazer na política? Aí depois eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, tá, e se eu aceitar, o que eu posso fazer a mais? O que isso vai agregar na minha vida? O que isso vai agregar na vida das pessoas? E eu já fazia parte de um projeto chamado Projeto Escola Consciente. Né? Que é onde alguns colegas naquela época também, eu vou até hoje, né? Nas escolas que nos convidam para conversar com as crianças e adolescentes sobre assuntos da atualidade. E né? vai muito, são 2 vezes por semana, a gente falava aqui. Isso, essa média mais ou menos, 2 vezes por semana. Então eu falei, gente, talvez se eu me tornar vereadora, eu posso trabalhar um pouco mais a questão das políticas públicas para essas pessoas que a gente conversa, que a gente atende, que a gente acaba se apegando, né? Ali, essas crianças, esses adolescentes. Eu posso levar a pauta, que para mim é uma pauta de vida, que é o combate à pedofilia, que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, para mais pessoas, porque no parlamento, seja municipal, estadual, federal, a gente tem voz, né? A gente tem ali uma tribuna onde a gente sobe e coloca a nossa posição, onde a gente pode contribuir com projetos de leis, Você fura aquela bolha local também. Você fura aquela bolha local ali. E eu pensei, falei, por que não? Eu vou tentar. Só que eu não imaginava que eu conseguiria. Eu não sabia nem me filiar a um partido político. Eu fui assim, buscando as estratégias, aí alguns me convidaram, outros sim, outros não. Mas você vê que a maioria das pessoas que convidam é para compor chapa. Mulher não tem voto, policial não tem voto, tantos policiais já foram candidatos, ninguém nunca foi eleito e tal. Então eu me juntei a algumas pessoas que eu conheci ali, pessoas bacanas, fizemos a nossa campanha, uma campanha até simples, e fui eleita, fui a vereadora mais votada da história. Lá, de Juiz de Fora, tive quase 10 mil votos para vereadora lá. Quando a média ali era 2.600, 1.600 e pouco. Aí eu falei, gente, mas da onde vem isso? Aí você vê que já é o reconhecimento por essa pauta, que eu acho que é uma pauta que une, né? A defesa da infância, que para mim é uma pauta de vida mesmo, eu trago isso comigo. E depois, automaticamente, eu fui procurada na época pelo pessoal do PSL para vir candidata a deputada estadual. Eu falei, aí é demais, né? É muito para mim, eu não tenho esses apoios políticos, né, que os outros têm e tal. Gostei da ideia, comecei a me inteirar, comecei a pesquisar mais sobre essas pautas da direita, que o próprio partido estava propondo. Eu vi que a maioria se alinhava com o que eu era, com o que eu pensava, com o que eu sou, com o que eu penso até hoje. Aceitei o convite, vim candidata a deputada estadual, também fui eleita.
tive uma votação muito boa ali para a região, né? Uhum. E agora estou no meu 2º mandato como deputada estadual também, lá na Assembleia de Minas. E continuo fazendo a mesma coisa. Você vê que dá pra gente eleger bom nosso trabalho. Certo? Sou mãe também, esqueci de falar disso. Sou casada, mãe de 4 meninos. Meninos lindos, né? José Elias, que completou 18 anos esse mês. E tem os trigêmeos, Marcos, Moisés e André, com 15 anos de idade também. Legal. Você citou o Rio de Janeiro e rapidamente eu queria informar ao pessoal de casa que já deve estar acompanhando nas redes sociais da Brasil Paralelo, Lara Brenner, Diga. que estamos nos movimentando aí para lançar um novo documentário que vai dar o que falar. Sem dúvida. Vai ser disponível no YouTube da Brasil Paralelo, então de graça para você assistir. Beleza. E nós estamos, né? Tem várias coisas aí que você vai receber de bastidores disso aí se você fizer um cadastro no link que está na descrição, um documentário sobre o Rio de Janeiro. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro? Pô, eu sou carioca. Sim, eu já saí do Rio de Janeiro, tem uns 3 anos que eu estou aqui em São Paulo e tal. E sempre que eu volto para o Rio de Janeiro, eu volto ultimamente com mais medo, assim. Nunca me aconteceu nada no Rio de Janeiro, mas ultimamente eu tenho voltado mais. Eu falei, cara, tá tenso isso aqui. Tá cada vez mais perigoso. clima de Vai ser guerra, tipo um aquele spin-off aí do Entre Lobos. Rio de Janeiro, o paraíso em chamas, está chegando aí. Então, se você quer participar e assistir de graça, faça o seu cadastro que está no link na descrição. Bem, vou fazer força para assistir, porque eu acho pesado. Sabe? É o tipo de Você conseguiu assistir o pesado. Entre Lobos, Lara Brenner? Médio. Médio. Porque eu vejo antes de dormir. E aí, quando eu vejo que o negócio tá pesando. Não, mas é igual esses assuntos. A gente está tratando, eu lembro do documentário do Sound of Freedom. Eu não dei conta de assistir. Nem deu conta. Não dei conta. Mas eu quero assistir, sabe? Mas vamos falar dessa pauta. Falemos. É importante. Doutora, me conta uma coisa. Você estava lá na sua vida confortável, né? Uma vida de delegado, isso sou eu falando, né? Casada, mãe de 4. O que te deu na telha de falar assim, eu vou mexer nesse vespeiro aqui? Porque não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil, não. Mas a gente sente, enquanto delegado de polícia mesmo, né? Ou policial, a gente sente na pele o quanto as nossas crianças e os nossos adolescentes aqui do Brasil são desamparados, mas é muito, gente. Assim, é de doer o coração. Por exemplo, em várias esferas, eu estou ali no plantão de madrugada. Não é raro, chega lá, ocorrência de Maria da Penha, né? A mãe que foi agredida, aquela briga, e sempre tem crianças no meio, sempre tem, sabe? Ou essas crianças ficaram não se sabe com quem, abandonada ali no meio da confusão, além de já ter presenciado aquilo tudo, ou elas foram arrastadas para a delegacia, muitas vezes com fralda suja, descalço, com fome, chorando, assustada, com medo, né? E a gente vê ali as pessoas muito preocupadas com o que aconteceu, o que tem que ser, fato, e aquelas crianças ali jogadas no chão sujo, sem comer, sabe? Então, a gente que é mulher, eu sempre senti muita dor em relação a isso, e eu ficava pensando, o que mais será que acontece com essa criança, né? Que já é tão exposta assim. E a gente vê até colegas se compadecendo, aí ela oferece o que tem numa delegacia, café, você vê criança de 1 ano, 2 anos de idade tomar copo de café, coisa que meus filhos nunca tomaram, né? Porque não é uma coisa gostosa. A gente aprende a saborear o café, mas não é uma coisa assim eu não acho que o café da delegacia seja um café também especial. Não é. Exatamente. Também, né? Vamos combinar. Você vê, é a fome, né? É a fome, é o desespero, é o acolhimento, né? Que a criança está tendo ali. Você vai cumprir um mandado de busca e apreensão de madrugada numa casa. Chuta a porta, tá preso, deita no chão, mão na cabeça, né? Tem que ser, se não for chegar com flores na mão, né? Mas lá tem crianças na casa, certo? E assim, e essas crianças, será que ela vai receber um acolhimento depois? É um trauma muito grande, ela é acostumada a viver nesse mundo violento. O que vai ser dessa criança? O que mais acontece com essas crianças? Porque uma coisa também que eu percebo e percebia muito nos cumprimentos de mandado de busca e apreensão nas residências de criminosos mesmo, é a desestrutura familiar. Totalmente desestruturado. Você não compreendia muito aquela estrutura. Você chega ali na casa, tem o fulano dormindo lá, o cicrano, as crianças no meio, e assim, o que está fazendo? O que você está dormindo aqui? Mora onde? Ah, não, mora lá na rua. 2 ruas para baixo. Tá dormindo aqui por quê?
Por que estão todos aqui? Tipo, aí você vai perceber, usaram droga até de madrugada, cheira a cara, tal, cai todo mundo ali um por cima do outro. E as crianças no meio disso? Cadê o espaço da criança? Sabe? Cadê a família dessa criança? E outra coisa também muito interessante, você vai lá fazer a busca, você encontra, assim, armas de fogo, droga, bebida, garrafa vazia, mas não tem comida, não tem um remédio. Então, você vê que as crianças que vivem nesse ambiente, elas não têm o que, assim, as famílias têm. De você acordar cedo, nem que seja um cafezinho, um leitinho, um biscoitinho. Tem uma rotina também, na hora do almoço, ter um arrozinho com feijão, um ovinho, o que for. À noite, ter um jantar. Não existe isso. É o que tem ali pra cima, sabe? Come o que tem, a hora que tem. Não tem uma rotina, não tem aquela integração e nem carinho. É muito isso triste, é muito gente. mais frequente do que a gente imagina. Muito mais frequente. Aí a gente liga pro conselho tutelar. Eu acho que o papel do conselho tutelar, para receber aquelas crianças, que eu vou ter que levar os pais presos, certo? Uhum. Aí aquelas crianças vão ficar com quem? Eu, como delegado, os policiais, a gente não tem acesso a isso. Aí, às vezes, um vizinho, quem é esse vizinho? O que eles vão fazer com essa criança? Cadê a família? Não aparece, sabe? Aí você liga para o conselho tutelar, não tem carro. O papel do conselheiro tutelar, ele é importantíssimo, é fundamental. O que está escrito na lei. As pessoas entram muito bem intencionadas, só que o poder público não investe. A maioria não tem um carro decente para a maioria, um decente para andar. Não tem uma vaga num abrigo disponível para levar essas crianças. Não tem uma coisa, eles não têm o que oferecer para a criança. Então é isso que sobra para as crianças. Mas nada, em questão de sabe? acolhimento, você acha que essas autoridades elas têm um preparo para acolher essas vítimas? Existe um tipo de protocolo? Tem algum treinamento para isso? Olha, deveria ter, né? Na verdade, o Conselho Tutelar, por exemplo, eles realizam uma prova e depois a eleição. Os conselheiros são eleitos pela população. E alguns municípios oferecem algum curso de capacitação, vez ou outra, mas não em regra. Sabe, eu estava até conversando aqui, né, na nossa resenha, antes de começar, com a Lara, sobre a importância dessa reciclagem, né, de quem trabalha com qualquer área. Vocês aqui, eu acredito que vocês se reciclem todos os dias. E principalmente quem trabalha com criança e adolescente, porque as coisas evoluem muito rápido. Né? Então, a gente precisa de cobrar também do poder público essa reciclagem de todos os profissionais que atuam com criança e adolescente. Porque se a gente não fizer isso hoje, se a gente não proteger as crianças e os adolescentes, o que vai ser do nosso país? Uhum. Né? Que já não está grandes coisas, mas e o futuro? O que vai ser dele? O que vai ser do nosso país? Para a gente não ficar muito nessa questão abstrata, porque assim como eu imagino que haja várias pessoas do lado de lá que sabem disso em abstrato, mas não conhecem a concretude da coisa. Uhum. E aí, recentemente, você fez um conteúdo muito bom na internet, citando algumas falas de juízes, de assistentes, eu nem lembro de qual que era, mas eram pessoas, assim, que em tese deveriam acolher essas crianças. Era diretora de escola, lembrei. E aí a diretora, que obviamente também precisa desse treinamento, né? E a diretora falando assim, você tem certeza que seu pai abusou de você? Isso é muito sério, hein? Para uma criança de 6 anos, e a juíza também é a mesma coisa. Então, na prática, hoje, essas crianças estão desamparadas, não só por causa da parafernália, que não funciona, né? Não tem carro, não tem nada, mas porque nem as pessoas também estão preparadas. Exatamente. As pessoas muitas vezes não conhecem nem daquilo que ela faz todos os dias. Né? Tinha uma fala lá, inclusive, de uma juíza falando assim que será que aconteceu o abuso? Eu estou duvidando, porque ela está falando aqui que gosta do abusador. Gente, natural. A gente sabe que a maioria dos abusadores são familiares, são pessoas que estão próximas às crianças. Muitas vezes pessoas... o abusador não tem só aquele estereótipo daqueles que a gente imagina, aquele senhorzinho de aparência estranha, meio sujinho, sempre com balinha no bolso, né? Sozinho, e vem com aquela conversinha de pé de ouvido, oferece brinquedinho, vai lá na minha casa, vamos assistir um filme, vou te dar um presente. Ele existe também, né? Esse abusador existe. Mas a grande maioria dos abusadores, uma grande parte é psicopata, né? E a maioria deles, eles são pessoas extremamente agradáveis aos olhos dos outros. Carismáticos, né? Pessoas envolventes, que convencem os outros. Porque eles não querem deixar transparecer que eles
que eles podem praticar o ápice da maldade, que é abusar de uma criança ou de um adolescente, sabe? Então, as pessoas, a grande maioria também não vai machucar a criança, ele não vai agredir fisicamente, ele não vai tratar mal, muito pelo contrário, ele vai trazer para si, vai acolher, ele vai abraçar, ele vai dar carinho, ele vai convencer, afastar da família. Olha, nossa, você queria comer esse doce aqui, mas sua mãe não deixou, que egoísmo, sua mãe não gosta de você, eu gosto, eu deixo você comer, sabe? Esse tipo de coisa, assim, ele vai conquistando, vai fica comprando, confusa, né? fica confusa. Então, e durante o abuso, normalmente, eles brincam com a criança, eles oferecem brinquedos, doces e também abusam, sabe? E eles fazem de uma forma que torne algo prazeroso, que não deixem marcas, porque amanhã depois, se porventura a criança contar alguma coisa, é mais fácil para ele descredibilizar. Cadê as marcas, né? E não deixa de ser abuso, sabe? Então, é algo assim muito complexo, muito sutil. E claro que a criança vai falar que gosta, muitas vezes, essa criança, ela não sabe que, muitas vezes, em via de regra, ela não sabe que uma outra pessoa não pode tocar nas partes íntimas dela, né? E nem que ela também não pode tocar nas partes íntimas de outra pessoa. E ela não sabe disso. E, delegada, você comentou de parentes, familiares. Normalmente, essas situações de abuso, elas estão mais presentes dentro de casa? Isso é uma estatística? Então, as nossas estatísticas, elas são muito duvidosas. Então, eu nem gosto muito de falar sobre estatística, assim, sobre números. Número, tantas crianças, isso e assim. Porque, vamos pensar junto. O que a gente sabe é o que chega na delegacia, né? Por exemplo. Ou então lá no Disque 100, que é um canal excelente, né, de denúncia. A gente sabe o que chega ali. Só que o que chega ali nem sempre reflete a realidade. Chega quando alguém descobre, ou a criança consegue romper aquele ciclo e relatar, ou então ela foi ferida de alguma forma, né? Ou contraiu uma doença venérea, que é muito comum, né? Uma doença sexualmente transmissível. Aí isso chega até a delegacia de polícia. Mas chega como? Porque não é criança que liga. Algum parente que vê e liga. Muitas vezes alguém vê, né? Eu já atendi caso, por exemplo, da vizinha, por acaso, ter chegado na janela para pedir alguma coisa para a mãe não está, e ela ter visto a criança pequenininha fazendo sexo oral no pai, na sala. Aproveitou a ausência da mãe, sabe? Caramba. Então, a criança não estava gritando. A criança estava... segundo o segredo estabelecido entre os dois, eles estavam brincando. Né? Uma brincadeira que é só deles. Sabe? A criança não sabe. Então, pode ser dessa forma que chega, pode ser realmente pelas doenças, ou ficou alguma marca, algum machucado que ela tenha reclamado, e a mãe resolveu contar, porque nem todos os casos também a família leva, né, a gente sabe disso, até a delegacia de polícia. Assim, dessa forma. Então, eu acho que é muito pouco o que chega. Apesar dos números serem altos, é muito pouco. E desses casos que chegam até a delegacia de polícia, 70% mais ou menos aconteceram no ambiente familiar. 70%. Ali, por pessoas que deveriam proteger essa criança e esse adolescente, mas abusam. 70%. Os outros, né, 30%, normalmente é assim, igrejas, escolinha, pessoas de escola dominical, escolinha de futebol com voluntários, projetos sociais, ou então num campinho de futebol, alguma coisa, num banheiro de escola. Sabe? Então, chega dessa forma. E em alguns casos, essas crianças denunciam porque os professores, nós temos professores bem preparados, professores sensíveis, graças a Deus, alguns, né, uma boa parte, que eles percebem os sinais, porque a criança abusada, ela vai apresentar sinal. Ela não fica normal. Né? Ela não fica normal, né? A criança, muitas vezes, ela apresenta um comportamento hipersexualizado. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui fazer uma palestra, não é nem palestra, uma conversa com umas crianças pequenininhas de uma escola pública, porque a diretora me ligou desesperada, horrorizada, porque dentro da sala de aula estava acontecendo um fato inusitado. Tinha um menininho de 4 anos de idade
que ele estava baixando o shortinho e pedindo para as outras coleguinhas fazer o pênis dele, o órgão sexual, como se fosse uma chupeta, um bubu. 4 E usava essa expressão. 4 anos de idade. Aonde que ele viu isso? Alguém fez com ele, certo? E as meninas estavam fazendo como se aquilo fosse muito natural. As meninas, a grande maioria delas nunca tinha visto um pênis. Ele fala, não, eu tenho uma chupeta, eu tenho uma chupetinha. Tipo, às vezes o abusador usou essa expressão com ele, com certeza. Entendeu? Aí eu falei para a diretora, tem que acionar a polícia, os psicólogos, para tirar dessa criança o que está acontecendo no ambiente dele, né? É o primeiro passo. Eu vou conversar com as crianças e tudo, mas o primeiro passo é esse, sabe? É tomar esse tipo de atitude. E depois também meninas beijando uma na boca da outra, dentro da sala de aula, convidando, que sempre começou por uma menina, e aquilo foi passando entre as meninas lá, e elas não conseguiam fazer com que aquele comportamento parasse. Elas ficaram, assim, desesperadas. Aí fala, mas por que vocês estão fazendo? Não, a gente está brincando de sapatão. E pequenininha. Pequenininha. Não, gente, criança pequenininha, bem pequenininha. É assustador. É assustador. Se conversarem nas escolas, é cada coisa, mas cada coisinha que as pessoas não acreditam. Né? Pensam que é até mentira, mas é verdade. Sabe? Meu Deus. Então é esse tipo de demanda que a gente encontra. Doutora, e qual é o perfil? Eu sei que não existe um perfil, mas quais são os perfis mais comuns dos pedófilos? Então, tem o pedófilo aquele de dentro de casa, né? Que a gente sabe que dos casos que a gente apura, que acontecem dentro de casa, a maioria dos abusadores são pais biológicos. As pessoas pensam que são os padrastos e tal, mas são os pais biológicos. Aí vem muito dessa questão também do machismo mesmo, né? Daquele sentimento que muitos homens têm em relação às mulheres de posse e propriedade, que é o que justifica os feminicídios. 90% dos feminicídios é porque não aceitam o término de um relacionamento, porque acreditam serem donos daquela pessoa. Às vezes já está em outro relacionamento, mas não aceita o término. Crimes passionais, né? Mas vem desse tipo de sentimento. Então, ele tem, muitas vezes, esse sentimento de pertencimento em relação à própria filha. Sabe? A minha mulher, e eu tenho esse direito, porque é minha filha, sabe? Tem esse direito. Então, a maioria são pais biológicos, realmente. E muitos abusadores, eu acredito, que procuram a paternidade até para isso. Sabe? Com essa expectativa mesmo. Eu acredito nisso. Pessoas ruins mesmo, de má índole, sabe? Então, tem esse perfil. Aí vem padrasto, né? As mulheres precisam tomar cuidado com quem colocam dentro de casa, principalmente em contato com filhos, crianças pequenas, adolescentes. Depois vem ali avô, né? Primos, irmãos mais velhos. Hoje em dia, infelizmente, as nossas crianças estão tendo acesso a pornografias desde muito cedo. Então, tem muito abusador que é adolescente. Muito. Os nossos adolescentes estão viciados em pornografias. Isso influencia, com claro. certeza, na tomada de decisão ali. Né? Tudo que você vê com muita frequência, com muita habitualidade, vai virando o quê? Normal. E se... eu tenho um pavor de pornografia, mas às vezes eu entro, a gente tem que saber o que está acontecendo. Gente, entra num desses, não vou falar o nome aqui, mas desses sites mais famosos que tem, que você vai ver o que tem lá, o que aparece lá. Meio-irmão, mãe, pai, filha. Aí colocam ali, né? Atrizes caracterizadas como meninas infantilizadas, né? E são os vídeos que os nossos adolescentes estão consumindo. Então, gente, ele acha que a quem ele tem acesso para fazer aquilo. Às vezes uma irmã menor, um irmãozinho menor, uma priminha, alguém ali da família, da vizinhança, sabe? Então, esses crimes acontecem muito no ambiente familiar. Fora do ambiente familiar, a gente tem esses que eles apelidam mesmo de os tarados, né? Ficam ali cercando crianças. Tem muitos, esses de porta de escola. Eles ficam onde tem crianças observando quais crianças estão mais vulneráveis. Quem o pai e a mãe não buscam na escola, quem não tem um adulto junto, sabe? Que fica mais à vontade. Volta caminhando sozinha pra casa. Aí oferecem carona, oferecem doce, brinquedo, dinheiro, moedinha de jogo, e tudo quanto há, né? E acabam abusando da criança. Tem aqueles que abusam em transporte coletivo também,
né? Às vezes a mãe não tá nem sabendo, eles ficam ali para colocar a mão na criança, aproveitando da lotação do transporte, e muitos até ejaculando em crianças. Nós temos também os abusadores de autoridade, que buscam, né, uma posição de autoridade em relação a essas crianças para oferecer algum privilégio para elas em troca do abuso. Né? Professor de escolinha, natação. O próprio professor de escola, de escolinha, de natação, pastores. Vou aumentar sua nota. Ué. Mas aí as pessoas falam assim, pastor, é tudo pedófilo. Claro que não, gente. Não é pastor, um pastor não é um pedófilo. Agora, um pedófilo, ele pode se travestir de pastor. É diferente, ele busca isso, engana as pessoas, mente, estuda, aprende. Tá em qualquer lugar. Para poder, né, tá ali exercendo uma função de autoridade, porque é uma autoridade. Com certeza. Né? Eles vão ali nas comunidades e ou não, né, qualquer nível, e estão ali enganando as pessoas, e em vários outros lugares. Então, o perfil é muito amplo, mas principalmente hoje no ambiente digital também, né? Pois é, vamos entrar nessa seara digital, vamos falar sobre isso. Você recentemente falou de um negócio que eu fui atrás, porque eu vou atrás do que a senhora fala. Só que eu vou atrás e eu vou descobrindo um submundo muito louco ali, que aquilo vai me deixando mal, e neurótica também. É uma coisa muito ruim, mas é muito verdadeira, a incidência é gigantesca. Eu não acho que a mídia cubra contento também. Até vou colocar asterisco aqui pra gente falar da mídia também, porque eu acho de uma omissão horrorosa. Mas eu vi você falando sobre as tais panelinhas do Discord e de uma nova plataforma que parece que é Generation Z. É isso mesmo? Aquela de Singapura? Sim, essa. E tem a Sanji também. Como que funciona? Eu tô pensando no pai que tá em casa, tá assim, ok, eu nunca tinha me atentado para essas questões nesse nível. Será que eu tenho que cuidar mais do que meu filho vê na internet? E a resposta é sim, né, doutora? O Discord é uma plataforma, sei lá, de conversa online. Igual você tinha chats, sei lá, na época do UOL. Não, o Snapchat não, era... chat da UOL, tinha o ICQ, tinha o MSN, mas esse é de voz, né? O Discord é tipo o Skype. Skype, eu tava querendo falar isso, Skype. Mas o que tem nesse Discord aí, por exemplo? O Discord, ele foi muito utilizado, né, pela rede criminosa em geral, porque a plataforma não moderava o conteúdo. Eles não fiscalizavam nada. Então, eles não é que eles que os donos da plataforma fomentem, né, esse tipo de conteúdo, mas também eles não tinham nenhum tipo de filtro, né? De conteúdos. E houveram muitos escândalos, começaram aquelas salas, né, que eles... primeiro que eles aliciam hoje as crianças e os adolescentes para irem para essas plataformas nas redes sociais. O modus operandi deles é exatamente então, isso. O menino sai do Twitter para jogos, jogos online, e no TikTok, no Instagram, sabe? Então, eles entram ali naqueles chats de conversa e ficam convencendo, né, essas crianças, esses adolescentes a participarem dessas salas, desses bate-papos em outras redes, tá? Aí, como que eles fazem isso? Oferecendo coisas. Tipo, você quer ganhar Robux, né? Porque hoje... por exemplo, Robux. Tem aquele joguinho Roblox. Né, as moedinhas, sei lá, do joguinho. Você chega... criancinhas pequenininhas. Bem pequenas já estão no Roblox até qualquer idade. Só que lá tem conteúdo de tudo quanto é jeito e a maioria dos pais não sabem. Se você vai lá na lupinha do Roblox e escreve 18, vai aparecer vários jogos de 18 mais que qualquer pessoa. O meu cadastro no Roblox é de uma menininha de 9 anos. E eu entrei no conteúdo 18 mais. A única coisa que eles colocam é uma tarja vermelha escrito não entre se não tiver 18. E também muito conteúdo LGBTQI, de jogos com esse conteúdo pornográfico e ainda, né, com esse formato aí. Meu Deus do céu. Então, esse é o jogo que a maioria das crianças... os pais não sabem disso. Porque não param pra olhar o que tem ali, sabe? Não, isso virou febre. Virou tipo febre. Minecraft. Isso. Aí ali é o seguinte, vai jogando e eles vão subindo de nível, né? Só que chega em determinado nível que você tem que comprar
claro, que eles vão fazer nada de graça. Aí compra a moeda, chama Robux lá. Aí você tem que comprar com um cartão do pai e tal. Nunca, o pai não vai querer. Tem gente que nem tem dinheiro para isso. Aí muitos colegas que têm, passam o nível, aí fica a zombaria, né? Aí fica aquela competição e tal. Aí, lá tem chat de conversa. É igual em tudo que tem no streaming, tem chat de conversa, jogos, nas redes sociais em geral tem chats. E assim, eu falo pra vocês, sem me admitir que 70% dos pais não sabem disso. Uhum. E acho que mais. Acho que se brincar são quase ninguém. Aí eles entram ali falando, eu tô te acompanhando, você é um exímio jogador, e que suas habilidades são inigualáveis, e eu tô de olho, nananana, isso é quando... Aí, mas eu vou te oferecer uns Robux, mas você entra aqui, ó, nesse link que eu vou mandar para você, qual o seu WhatsApp, então eu vou mandar aqui no chat, você entra aqui nesse link, baixa esse aplicativo, aí já joga essa criança, esse adolescente, para uma sala dessas, com conversas desse nível. Conversas sexualizadas, conversas de ganhar dinheiro em troca de nudes, e essas coisas todas. E a criança entra, claro que é uma conversa pesada, você acha que vai sair? Não vai, fica ali vendo. Aí começa a puxar um papo e tal, e ali é onde tudo acontece, sem essa moderação. Então, por isso, o Discord não tinha... Hoje, o Discord começou a apertar e surgiram outras plataformas, né? O Project Z, esse Sanji mesmo. Lá, pra você ter ideia, nessa plataforma, esse Sanji, eu nem sei como é que fala o nome, porque eu até procurei se é Sanji mesmo, é que escreve assim. Lá, não tem moderação nenhuma de conteúdo. Essas salas virtuais são chamadas de festas. Se você entra dentro de uma festa dessa, como que se diz? O aspecto, o layout é todo infantilizado. São personagens de jogos, de desenhos animados. Em tese é 18+, né? Aí eles falam, no menor não pode entrar. Mas por que, então, que é convidativo para menor? Por quê? Né? E entra ali dentro, não demora 20 segundos para você ser abordado por alguém na plataforma, por um criminoso, mas não dá 20 segundos. E ali dentro dessas festas acontecem isso tudo. Tudo que você imaginar de pornografia infantil. Isso, gente. Eu não estou falando de Deep Web, eu estou falando de internet superfície. Sabe? Antes tinha muitos negócios, Deep Web, nem precisa hoje mais. Porque o negócio está tão grande, e a falta de estrutura para investigar isso é tão grande também, que eles estão nem aí para isso. Até a punição também não é... Não é nada, quando né? pega também... Cadê uma legislação forte e eficaz no nosso país, né? Aliás, nós temos um bloco aqui só para falar sobre legislação. Queremos saber sua opinião. Até aquele site, né, de jogos infantis também que utilizam. A gente teve um programa aqui há um tempo atrás falando dessa questão de abuso sexual infantil com as duas Vitórias, a Vitória Vitória Marconi e a Vitória Reis, que foi muito bom também, aconselho o pessoal de casa também a assistir. Eles falavam muito de sites de jogos infantis, assim, sitezinho infantil que às vezes já servia como isca para aliciar menores, assim. Você vê que é tudo... O TikTok, então, gente, nossa, lá virou site, pesquisa, né, para adolescente e criança. Eles não pesquisam nada no Google, só no TikTok. E aí fica tudo direcionado mesmo, sabe? O Google é para velhos, velhos como nós. E os emojis também, né? Eu vi você falando que eles se comunicam muito por emojis. Fala para nós um pouco sobre essa linguagem do pedófilo que passa despercebido pela maior parte das pessoas. Os símbolos, isso. Por exemplo, claro que a maioria das pessoas acha que são símbolos comuns. Acabam usando. Não é porque você comeu um pedaço de pizza, colocou ali uma pizzazinha numa conversa, que não é que você está fazendo alguma coisa de errado. Mas é o contexto, né? Infelizmente, é assustador. Se você coloca ali na busca do Instagram, hashtag menina de biquíni, vai aparecer centenas de perfis de meninas de biquíni. Muitas delas fazendo... que eu te falei, né? Influencers, fazendo campanhas de venda de loja de biquíni. Aí põe lá a menina de biquíni para ganhar o quê? Uma blusinha ou um biquíni, sei lá. Influencers, né? Aí você vai achar centenas e centenas. Aí... Só para eu entender, são fotos que os próprios pais colocaram e aí o pedófilo vem, junta tudo e aí dá aquela cara de pedofilia para a página. Exatamente, porque quanto mais curtidas e likes aquela influencer tiver, mais trabalho, né?
ela pega, né, para poder estar postando ali e ganhar os presentes. Então, os pais muitas vezes compram seguidores para aquele perfil da criança. E quando você compra seguidores, você compra isso muitas vezes de fazendas, de seguidores que vêm de fora, sabe? Você não sabe quem você está comprando ali, e é ali que eles estão. Os pedófilos, eles estão por trás dessas vendas de seguidores, sabe? Eles oferecem, eles ficam todos ali com vários perfis fakes, que as pessoas também não sabem identificar um perfil fake, é importante saber, né? Então, e vendem para você, vou comprar aqui 200 mil seguidores lá. Só que aí eles vêm para o seu perfil, e ali eles entram, eles comentam e utilizam esses emojis. Não tem como identificar isso também, né? Se é fake, como é que o pai vai saber? Então, mas é não aceitar, né? Não aceitar, colocar uma criança com um seguidor fake. Sim. Não, é ridículo. Que criança não é influenciadora, ponto. Não é, ponto. Exatamente. Isso é trabalho escravo. Trabalho forçado. Voltar duas casas. Volta assim, duas né? casas. Essa criança Não, e que tem o pai na cabeça, a mãe de uma criança de biquíni, meu Deus. Mas ou é uma inocência muito grande, ou é um desamor, sabe? Aí eles pegam, identificam esses perfis e mandam pros pedófilos, vendem pros criminosos. Aí eles entram em massa nesses perfis, curtindo, comentando. Aí eles colocam esses foguinhos, né? Aquele linguinha de lado, aquele cara suadinho, né? Vermelho, assim. Pepino, berinjela, várias outras coisas. Pêssego. Eu vi você falando. Né? E eles colocam esses símbolos para um identificar o outro. E aí eles se chamam nas comunidades deles e vão trocando os materiais. Eles capturam essas imagens das crianças e montam outros perfis que você vê que são tem outro objetivo ali. Aí ali eles misturam, pegam uma mulher na academia de perna aberta, pegam um outro e vão misturando e colocam fotos de crianças ali junto também. Bebê tomando banho, bebê peladinho. Tem gente tem mania de postar foto. Eu vi uma conhecida nesses dias, postou foto do bebê com o piruzinho de fora dando banho na banheira. Não, gente. Neném. Sabe? Pô, fala, é muita maldade, a maldade tá nos olhos de quem vê. Milhões de pessoas estão vendo, né? Não é no meu, nem no seu. A partir do momento que você bota na internet aquilo... Acabou, não volta mais. Né? As redes sociais, a internet é lugar de comércio. Você estava falando dos símbolos, aí você mencionou a pizza. Eu até anotei aqui, porque a pizza é voltada para meninas, não é isso? Tem uma borboleta, não tem? Alguma coisa assim que eu acho que é para menino? Esse daí são outros símbolos, aí não são os emojis. Mas aí são símbolos que pedófilos utilizam. Aí já tem os símbolos e tem os emojis, né? Sim, os emojis. Esses emojis para eles comunicarem nas redes sociais mesmo. Entendi. Né? Por exemplo, a bola americana, a bola de futebol americano, porque tinha um jogador de futebol americano que ele abusava do irmãozinho. E depois ele morreu, e depois toda vez que ele faz aniversário, os pedófilos comemoram, e eles utilizam muito esse símbolo da bola de futebol americano e da fatia de pizza, que também identifica que é lá dos americanos, sabe? Porque lá não é crime, você sabe, né? Falar sobre pedofilia. Aqui lá não. Como assim? Não tem essa proibição. Ou no Brasil, você não pode criar, por exemplo, uma ONG pró-pedofilia. Lá pode. E tem organizações, inclusive, né, que defendem a pedofilia. E esses outros símbolos que você mencionou, né, que tem o coração. O coração. Isso, o coração. É um coraçãozinho assim, com uma outra linha por dentro, rosa. Quer dizer que aquele grupo de pedófilos tem interesse por meninas. Quanto mais fininha é a linha do coraçãozinho, menor a idade da preferência. Se vai ficando mais grossa, é mais as adolescentes, né? E tem um outro coraçãozinho por dentro que não tem preferência de menino, menina, nem de idade. Então eles vão variando aí com esses símbolos que, né, o FBI consegue identificar alguns, mas não é fácil, né? E eles são um grupo muito unidos, porque o objetivo maior deles é naturalizar o sexo entre adultos e crianças.
Esse é o objetivo deles. É isso que eles querem para a humanidade. Diminuir a idade de consentimento. Exatamente. E não só entre adultos e crianças, mas entre familiares, pai e filha, filho, irmão. Incesto. Querem, Isso casa perfeitamente com a Nini Borges. Sim. A Nini é muito boa também. Ela esteve aqui conosco e ela fala assim, gente, os pais da pedofilia são filósofos, não são psicopatas toscões. Feministas. São Judith Butler, Foucault, o marido a Simone de Beauvoir, o marido dela, o Sartre, por exemplo. São essas as pessoas, são mais. Aí o povo fica citando esse povo achando assim muito bonito, sabe? Mas nunca foi lá na obra do cara pra ver que o cara defende. Ele não defende nas entrelinhas, ele defende abertamente o incesto, por exemplo, né? A própria Simone de Beauvoir, né? Ela mesma aliciava as alunas, inclusive, né, pro marido não, do ela escrevia na autobiografia dela. Não foi alguém que escreveu a biografia dela. Foi ela falando sobre ela mesma. Assim. E uma das abusadas dela tem uma biografia, inclusive. Agora me fugiu o nome dela. Mas uma biografia em que ela conta todos esses casos. Delegada, eu queria conversar com a senhora agora. Queria que nós entrássemos na parte legal da coisa. Recentemente, a senhora advogou pela derrubada do veto do presidente Lula para tirar o nome dos criminosos da lista de abusadores sexuais que ficavam nessa lista mesmo após o cumprimento de sentença. Sim. Eu queria entender o que era isso na prática e o que o veto do presidente Lula significa. Na prática, o que tudo isso significa? Então, hoje, primeiro que no Brasil ninguém fica preso, né? Aliás, é outro tópico aqui também. E... Vivemos entre lobos aí, novamente. Tá, vamos lá. Vamos supor que aconteceu um milagre e que essa pessoa foi descoberta e foi investigada, foi indiciada, foi denunciada, foi julgada, condenada. Aí tá lá cumprindo a pena dela. A gente sabe que a maioria das pessoas que abusam de criança, ela vai reincidir. A grande maioria. Né? Ela vai fazer de novo. Então, é um crime muito específico. Os outros crimes, um crime passional, a gente não sabe, a pessoa pode ou não fazer. Agora, isso aí são dados, são estatísticas, né? Ele vai fazer de novo, é uma tendência da pessoa, uma preferência, vamos dizer assim. Então, aí a pessoa vai lá, né, fica preso só um pouquinho, a vítima fica machucada. A alma, né? O para resto sempre. Da vida, ou o físico também, ou até morta, né? Algumas. E ele vai ficar aí, de boa, com a ficha limpinha, passou o tempo dele não ser mais considerado reincidente, então nem reincidente ele vai ser mais, e continua praticando, e só vai tomar um pouco mais de cuidado para não ser, vamos dizer assim, preso em flagrante de novo, né? E só que a gente não tem, por exemplo, uma pessoa, hoje a gente já tem aquele site Jus Brasil, que precisa ser mais divulgado, aonde, por exemplo, uma mulher está se relacionando com alguém, tem essa de confiar, não, gente, não, o povo engana demais. Entra no Jus Brasil com o nome completo da pessoa, os dados, e vê se ela já não tem passagem policial, se já não tem condenação, né? Quantas mulheres aí são mortas por feminicídio? Mas ele já tinha matado outra pessoa, estava foragido da justiça e a pessoa não sabe. Tem que pesquisar. Dica pra você de casa, antes de você sair com o boyzinho do Tinder, exato, entendeu? Já joga o nome dele lá no Jus Brasil pra ver se não tem alguma coisa. É isso mesmo, sabe? Ou antes, pelo menos, de colocar pra dentro da sua casa. Com seu filho. Com seu filho, sabe? É loucura isso. Então, aí, em relação aos pedófilos, a gente ainda não tinha como pesquisar isso, sabe? Você tem como pesquisar, mas muitas vezes fica ali muito oculto, porque era segredo de justiça, envolve menor e tal. Sempre a vítima, né, e tal. Aí hoje não, foi aprovada já essa lei, né, falando que vai ter um cadastro onde você vai pesquisar e vai estar ali se essa pessoa já foi ou não condenada por crime de pedofilia. Primeira vez que a lei usa esse termo, pedofilia. Porque isso era muito polêmico, né? Mas pedofilia é doença. Não é. Né? Então, primeira vez que a lei usa esse termo. Isso já foi um avanço. Crime, ponto final. Exatamente. Aí, só que aí a gente queria o quê? Que esse nome permanecesse para sempre nesse cadastro. A pessoa abusou de uma criança e de um adolescente, é o mínimo. Tá? É o mínimo que fique ali para você poder pesquisar, porque ela pode fazer de novo. Aí o presidente Lula foi lá e vetou essa parte.
Eles querem que fique o nome na lista só durante o cumprimento da pena. Gente, qual a eficácia disso? A pessoa está cumprindo pena, Não está, em tese, oferecendo risco aqui fora. E depois que cumprir a pena, né, aí é você por sua conta em risco Com também, certeza. né? Mas você vê que a pessoa tá com o nomezinho lá no mural, entendeu? Ué. Você que escolhe se você vai querer se relacionar ou não com a pessoa. Exatamente, são as consequências. Nos Estados Unidos, essa lista existe e funciona muito bem, e eles vão além, inclusive eles divulgam o endereço da pessoa. Divulga o endereço para quê? Para a pessoa saber que ali no entorno mora uma pessoa que pode abusar da criança ou adolescente. Então toma cuidado, não vai lá. É isso mesmo que tem que ser. Já cumpriu pena, mas enfim. É o mínimo. Passar o menino da cadeia tinha que sair. Uai, agora quer ficar livre, leve e solto, nem o nomezinho lá. Vou pescar isso que a senhora disse. Nem da cadeia deveria sair. Nós sabemos que o Brasil não tem pena de morte, não tem nem prisão perpétua, não tem nada disso. E você defende, já te vi defender isso abertamente, que deveria haver prisão perpétua sim, porque existem pessoas que são de fato, e muitas, psicopatas. E elas não têm chance de recuperação, de acordo com o que você já viu na sua experiência e os estudos que a senhora já viu. Comenta isso conosco, por favor, porque isso é tão politicamente incorreto hoje, né? Você defender a irrecuperabilidade de alguém que é... Não, mas gente, tem esse percentual, isso é comprovado cientificamente, de 3 a 4% da população é psicopata. O psicopata não tem recuperação. Ele nasce assim e ele morre assim. Isso é fato. O Brasil não investe em tecnologia, em profissionais para identificar essas pessoas durante o processo, no presídio. Sabe, deveria ter. Hoje a gente tem testes aí que são utilizados em outros países que conseguem, quando aplicado por profissionais capacitados, ele consegue identificar essa irrecuperabilidade da pessoa, essa psicopatia. E essas pessoas precisam cumprir pena separadas de outras pessoas. Deixem que eles convivam entre si. Porque alguns são realmente recuperáveis, né? Às vezes a pessoa praticou ali um crime no momento, mas ela pode repensar, ela pode recuperar, desde que não seja um crime monstruoso. Porque nem todo psicopata é um serial killer, assim, não é isso. Todos são assassinos de sonhos, né? Eles gostam de destruir a vida dos outros pro próprio benefício, mas você pode destruir a vida de uma mulher sendo ali um estelionatário emocional, né? Sentimental, você pode destruir a vida de uma família quando entra ali dentro e planta intrigas e faz com que eles percam os pertences e briga entre famílias. Então, tem pessoas que têm prazer em fazer esse tipo de coisa ruim. Mas esses piores, tem gente que não pode mesmo conviver em sociedade, porque ele vai fazer várias vezes, né? Aquele lá, o maníaco do parque, ele tá pra ser solto. Você acha que ele não vai fazer de novo? Como assim? Né? Vai fazer. O nome do cara já é maníaco do parque, maníaco, né? Já é o apelido. Ele sente prazer em fazer isso, ele se sente importante por isso. Os biscoitos sentem envaidecidos. Então precisa ter esses testes. E outra coisa, tem gente que não tem como. Foi tão grave tão grave a atitude dele, o crime que ele praticou, que não tem como, gente, viver na sociedade. Como que ele vai sobreviver em sociedade? Quem vai dar um emprego para uma pessoa? Aquele cara mesmo, lá no Alagoas, recentemente, que tinha conhecido a tia da vítima há apenas há algum tempo pela internet, aí estava morando na casa dela há 15 dias, lá tinha uma menininha de 9 anos de idade, ali ele chegou, já identificou um outro psicopata de 17 anos, porque hoje o Brasil só pode diagnosticar depois dos 18, mas claro que como que não vai ser? Um outro psicopata de 17 anos, aí eles combinaram, o menino de 17 anos foi lá, convenceu a menininha de 9 anos a ir na mata buscar manga. E ele era ali da vizinhança. Aí depois combinou com o psicopata namorado da tia da menina, entraram lá na mata, abusaram de forma cruel dessa menininha de 9 anos de idade, esquartejaram a criança, prenderam dentro do rio e saíram como se nada tivesse acontecido. A família desesperada, encontraram lá e depois, através de imagens, conseguiram descobrir o que havia acontecido. Um cara desse... aí depois disso, descobriram que ele estava sendo procurado já por outros crimes da mesma natureza.
Gente, o Brasil é uma Sabe? piada mesmo. E um cara desse, ele foi recolhido pra prisão, gente, mas daqui a pouco, sei lá, 7 anos, no máximo, ele vai estar na rua. E a família? E essa criancinha? Essa menina deve ter passado horrores. Assim, coisas inimagináveis, sabe? E aí? Ele vai fazer de novo, gente. Não, ele tem que ficar preso pra sempre. Uma coisa que não você fala pode. também das saidinhas, É. por exemplo, né? A gente vê muito, principalmente em época de Natal, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, sempre pipocam as notícias e tem as clássicas do tipo, o casal Nardoni, Suzane von Richthofen. Mas esses aí eu até preocupo menos, porque esses caras eles já são reféns da mídia. Isso, todo Mas a mundo já maioria é conhece. anônima. Exato. A maioria passa despercebida e entra nas famílias. Né? E a maioria também não volta, né? Porque sai na saidinha. E quantos desses que retornam aos presídios? Uai. E eu vou mais longe, um cara desse. Aí, a meu ver, tinha que ser condenado à morte. Tinha que ser. E a gente... Porque você não vai recuperar nunca, gente. Você não gosta de ninguém, não. Que loucura Tem, isso, né? Tem sentimento. Fala um pouco pra nós sobre a saidinha. Hoje, pra gente que tá de fora aqui, não somos do universo jurídico cotidiano, né? Ou até quem é do universo jurídico, mas não lida diretamente com a criminalidade. Como que hoje é a saidinha? Você vai lá, faz seu trabalho de investigação, prende o pedófilo, coloca na cadeia e aí? E aí que não existe um filtro, né? Qualquer criminoso, né, independente do que ele tenha feito, tem direito a tal saidinha se o juiz da vara de execuções achar que ele tá com bom comportamento, que ele tem condições de se achar. Desde o ladrão de leite do mercadinho até o homicida. Ele tem direito a essas saidinhas que normalmente acontecem aí em épocas festivas, né? Onde a gente, né, tá normalmente junto com a família e tal. Eu acho que eles têm o direito de estar com a família para se ressocializar, para se tornar uma pessoa melhor, não voltar a praticar crimes e tal. Então, eles deixam esses criminosos sair e o número de criminosos que saem e nunca mais retornam é gigantesco. Nem eu ia voltar. Quem vai voltar, gente? Pô, não é mais fácil mandar então, uma mãe ir lá no presídio? Não Vai lá ver teu filho no Natal, entendeu? Mas vai lá, visita teu filho lá. Aqui em São Paulo mesmo, o número é assustador de pessoas que saem e não voltam mais pro presídio. Parece que fazem isso mesmo, que é pra esvaziar a cadeia, para ter menos trabalho. Mas deve Só ser que depois, mesmo. né, vai voltar. Eu queria entrar num assunto delicado, como se nenhum desses assuntos já não fosse, né? Que é com relação ao tráfico infantil. E queria falar também de sequestro, né? Que também tem a ver com tráfico infantil. Claro, sequestros não são só de crianças e adolescentes. Recentemente teve até agora uma mulher que foi sequestrada no estacionamento de um shopping, de um pet shop. Aqui em São Paulo. Pegaram o cara, até mataram, né? E conseguiram recuperar, assim, a vítima dos e tal. dois, né? O outro... O outro fugiu. Mas assim, você vê as imagens das câmeras, né? Ela tava com o carro estacionado, entrando ali, um carro do lado, e tentam agarrar ela ali, botam ela dentro de um outro carro e vão embora com ela, assim. Queria falar um pouco sobre essas questões de sequestro relâmpago. A gente ouvia muito falar isso na década de 90, 80, ali, sequestro relâmpago. Esse termo até eu nem ouço falar tanto hoje em dia. Isso tem aumentado, tem diminuído? Como é que é essa questão do tráfico infantil em cima disso aí? O que você falou é verdade. Teve uma época onde todos os estados tinham uma delegacia especializada anti-sequestro, né? Porque tinha muito sequestro mesmo. Mas era um sequestro mais patrimonial, né? A pessoa levava a pessoa para pedir um resgate, né? Ganhar dinheiro e depois normalmente liberava. Só acontecia o pior se houvesse um desacerto financeiro. Hoje não. Hoje, até por conta da internet mesmo, muitos crimes se potencializaram muito, né? A própria rede de pornografias e pornografia infantil e a venda de órgãos humanos, que é uma realidade, a venda de órgãos. Muita gente fala, isso é ficção, não. É verdade. Imagine um bilionário, um milionário, ou uma pessoa, sei lá, que tem dinheiro, precisa de um coração. Você acha que ele não vai pagar o dinheiro que for? Se for uma pessoa ruim, obviamente. Não, nem sei. Sabe? Tem minhas dúvidas. Nem sabe de onde vem também. Ele no fundinho ele sabe, mas ele fala, eu vou morrer ou eu vou comprar? Né? Ele vai comprar. Vai para fora do país aí compra. Na Deep Web vende. Tem pessoas que ficam aliciando dentro do próprio hospital. Um amigo meu, o filho dele precisando desesperadamente de uma córnea, então um policial aposentado estava desesperado, sentado lá, e o médico falando com ele e tal.
quando ele saiu do hospital, em um hospital particular, lá de Juiz de Fora, ele saiu do hospital, veio uma pessoa desconhecida e entregou um telefone. Seu filho está precisando da córnea? Então ele vai enxergar. Entregou para ele um número de telefone. E ele ficou assim, ele desconfiou e ele guardou por uns dias. Pensou, diz ele que pediu a Deus fazer contatos, não fazia, pensou, não quis. Aí ele me contou essa história. Falou que rasgou e jogou o telefone fora, mas ele não denunciou, sabe? Porque poderia ter pego imagem das câmeras, né, e tal. Ele, não quero me envolver nisso, isso é muito perigoso e tal, né? E realmente, a pessoa que tem coragem, né, de levar uma pessoa para vender os órgãos. Às vezes dentro do IML, talvez, né? Chega um monte de corpos ali. Você sabe também o que se for do IML, é horrível, mas é menos pior, né? Porque o duro é pegar um coração de uma pessoa viva, uma córnea de uma pessoa viva, não, mas porque pro transplante a pessoa precisa nesse caso, sim. Viva, né? Pra poder tirar. Cara, então isso é desumano mas demais. Aí precisaria, mas nesse caso não seria infantil, né? Não, aí nesse caso não era infantil, o filho dele, um jovem já e tal. Mas para ver como que o negócio é fake, não é só pela Deep Web. Na Deep Web, às vezes a pessoa vai lá para procurar, comprar. Mas hoje essas quadrilhas já estão abordando pessoas assim de forma descarada para oferecer mesmo. Sabe? E de onde que vem esse sonho? Obviamente é muita gente. Né? Muita gente. Some muita gente, né, delegada? Muito mais do que a gente imagina. E muita criança também. Aí, só que agora eles modernizaram, por exemplo, crianças, né? Eles fazem contato com as crianças, depois convencem, marcar encontro escondido do pai e da mãe, marcam encontro com essas crianças, levam a criança. Aí, com objetivos sexuais, para produção de pornografia infantil e depois para venda de órgãos. Já aproveitam para fazer lá o pacote completo. Até horrível falar isso, mas é. E aliciam também pessoas, principalmente jovens, adolescentes, que eles ficam numa fase que eles querem ter as coisas. Ele quer ter um smartphone, ele quer ter um tênis de marca, ele quer ter isso, aquilo. Ele não quer ir para o tráfico, mas ele pode aceitar alguma proposta de trabalho para ganhar algum dinheiro, marca encontro com pessoas escondidas dos pais, chega lá, não é isso, ele é levado. Sabe? Ou tráfico internacional também. Tráfico internacional, convidam, principalmente as meninas. Viajar, você vai ter um emprego lá. Emprego. Exato. Muita gente já conseguiu escapar, muito não, né? Algumas pessoas conseguiram escapar aí dessas quadrilhas de traficantes de pessoas e contam, assim, relatos horríveis do que eles passaram por lá, né? Isso acontece, por exemplo, sequestro, essas coisas. A gente está aqui em São Paulo. Claro, São Paulo tem 12 milhões de pessoas, é muita gente. Mas a impressão que eu tenho, e eu posso estar redondamente enganado, é que isso acontece mais, assim, claro, talvez não proporcionalmente, mas mais em regiões periféricas, em interiores, aquelas, sei lá, eu imagino já aquela rua de terra, um monte de casa, às vezes as crianças estão brincando na rua, passa um carro, leva uma criança. Normalmente é mais interior que acontece isso ou ou em qualquer lugar, não importa, tá à luz do dia, eles estão fazendo? Eles vão onde eles encontram mais vulnerabilidade social, tecnológica. Por exemplo, você chega às vezes numa comunidade, não vai ter uma câmera ali. Né? Nem nas proximidades. Até que, por exemplo, se chega numa comunidade aqui em São Paulo, pode ter. Tem comércio, tem tudo no Rio de Janeiro. Agora, vai numa cidade interior de Minas, lá, pequenininha, né? Ali, assim, num bairro, numa comunidade, numa comunidade rural. Quem vai ver, gente? Quem vai ver? Nem notícia. Sabe? Então, eles têm todo um esquema muito bem feito, muito montado, assim. Delegado, a gente fala da Ilha de Marajó, né? Falamos aqui também. Né? Mas eu tenho a impressão de que não existe uma atenção do poder público, da mídia, tampouco da mídia, de olhar para isso. Porque se é uma incidência tão grande e se os motivos são tão severos, exploração sexual, tráfico de órgãos, adoção ilegal, a senhora fala muito disso, sim. né? Adoção. Por que isso não recebe mais atenção? A senhora já conseguiu detectar, assim, os motivos? Não é só falta de interesse, eu acho. Acho que é falta de interesse e muito a mídia hoje em dia, infelizmente, está se preocupando muito com outras coisas, né? Agenda, essas coisas, mas não estou muito se preocupando com coisas sérias, não, né? A gente não dá nem para assistir televisão mais, não vê nada de qualidade.
nada informativo, nada construtivo, sabe? Infelizmente, tá muito difícil. Antigamente, eu me lembro de que no intervalo dos programas, havia sempre assim, essas pessoas estão desaparecidas. Tinha, Lembra? Aí a da Globo mesmo, aparecia aquele monte de carinha assim, de pessoal desaparecido. E assim, é claro, não devia ser uma coisa tão frequente, mas às vezes encontravam as pessoas, né? Hoje em dia nem isso tem. Nem isso tem. Mas, não, ninguém se preocupa mais com coisas sérias, né? E nem com semelhante. Antigamente tinha mais programa criminal, assim. Eu lembro Tinha. de Linha Direta. Próprio da Linha vida, Direta, né? Que falava de. Reeditaram esse programa e não sei porque parou, né? Então, hoje em dia você não ouve falar direito. Doutora, e já falando em mídia aqui também, a gente percebe uma hipersexualização cada vez mais naturalizada, que teoricamente é de um conteúdo em tese voltado para adultos. Vou pegar aí os principais, aí a Anitta, Luísa Sonza e tudo mais, mas que a gente sabe que são que atentam muito contra a criança também. Você acha que isso tem aumentado a quantidade de crimes sexuais, de sexualização precoce das crianças e tudo mais? Eu acho muito. Hoje mesmo eu vi uma matéria jornalística escrita dizendo que a Polícia Civil, foi lá em Minas, conseguiu resgatou uma adolescente de 13 anos que estava vivendo maritalmente com uma pessoa de quase 30, com autorização da mãe. Certo? Então, uma menina de 13 anos é uma menina de 13 anos, não é uma mulher para viver maritalmente com ninguém. E é crime, é estupro. O menor de 14 anos não pode se relacionar sexualmente. E ponto. Sabe? Só que a menina... Aí eu fiz contato até com a colega delegada que atendeu o caso e tal. E ela me contou que a menina brava. Não, é meu marido. Entendeu? É meu marido. Eu tô lá porque eu quero. A minha mãe deixou porque eu quero. Ela não me obrigou. Eu gosto dele. Sabe? E tipo assim, isso não é algo... E isso tem acontecido com muita frequência. E não é algo que deveria estar assim nos planos de uma menina de 13 anos, gente. No imaginário nem de dela. uma menina de 11, que a gente vê acontecer isso também. 11, 12, 10. Nem no imaginário dela. Não é hora para isso. 10 anos eu estava caçando Pokémon. Exatamente, não é hora para isso. O que é isso? A influência, sim, da mídia, das próprias redes sociais, das músicas, não é? Das músicas que muitas vezes a própria família ensinam, as dancinhas, né? Das nossas leis que não fiscalizam. Nós temos perfil com milhões de seguidores, de um marmanjo, que fica colocando ali... alguns casos você vê que são meninas maiores, pode ser até maior de idade, mas... parecem novinhas, né, menininhas, e outras são menininhas mesmo, com roupas indecentes, seminuas, dançando músicas de conteúdo completamente inapropriado para a idade dessas crianças. E é isso aí. Outro dia eu cheguei e eu falei, eu não gostou não, mas eu falei até para uma amiga minha, né, você tá vendo a música que a sua filha tá dançando? Senta, senta, senta. Ela tem 12 anos. Se chegar um cara aqui e ela for sentar, você vai gostar? Tá certo isso? Não, porque... Você que tá mandando, né? Pelo amor de Deus. Eu não sou a favor de... Não é censura, né? Falando mal das músicas, mas tem tudo pra toda música tem seu público, que não é criança. Esse tipo não é pra criança, certo? Nem pra adolescente, dependendo do teor. Aí. Nossa, bom sabe, senso, falta gente. demais. Aí a criança, ela já cresce com o sexo na cabeça. Ela tira do âmbito de interesse dela o estudo, tira do âmbito do interesse dela o brincar, o aprender, né? E vai para o âmbito do sexo, assim, do prazer da festa, da bebida, da droga, de tudo. O desenvolvimento das virtudes, sabe? Exatamente. A construção de uma família, uma coisa ordenada, minimamente, né? Não é engraçado isso, sabe? Até as vestimentas mesmo. Tem mãe que veste as meninas, principalmente, como mini adultas. Mini adultas prostituídas, né? Isso, mini adultas prontas para balada.
da madrugada. É isso, que loucura. Você comenta a respeito do paraíso dos predadores sexuais infantis. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é isso para o pessoal de casa. Você cita bastante isso nas suas redes sociais. Então, as redes sociais em geral, a internet em geral, virou um paraíso para eles. Porque hoje nós não temos, por exemplo, delegacias especializadas de combate a crimes contra crianças e adolescentes em número suficiente. Eu acho que se a gente perguntasse para a grande maioria da população brasileira, você sabe onde tem uma delegacia especializada de combate a crimes praticados contra criança e adolescente? Você sabe? Se sua filha, seu filho sofrer algum tipo de crime, você sabe aonde procurar? Nem eu sei onde fica. Se tem, tem lá em Belo Horizonte, mas eu não sei nem endereço. Entendeu? É muito pouco. Aí quando tem a unidade, é em número de policiais insuficientes. O poder público não oferece uma capacitação adequada para eles aprenderem com a evolução tecnológica. Nós não temos equipamentos suficientes. Meus colegas lá vivem desesperados me pedindo para colocar emendas parlamentares para comprar softwares. Só que os softwares, para conseguir alcançar a tecnologia, custa 5 milhões, 4 milhões. Como é que faz? Entendeu? Isso é dinheiro que o governo tem que investir. Mas precisa ser investido nisso. Desculpa. São softwares para colocar, utilizados por equipamentos de inteligência policial para poder investigar esse tipo de crime. Para poder entrar naqueles perfis na Deep Web, por exemplo, para poder identificar, igual quando tem essas operações, que são muito boas, quando tem do Ministério Extraordinário de Segurança Pública, essas operações Luz na Infância, que eles fazem todos os anos, e eu já participei de algumas, onde eles passam o ano todo tentando linkar esses pedófilos com os que estão na Deep Web. Esses que captam as imagens na internet de superfície e compartilham com a Deep Web. E depois, então, eles fazem esse trabalho de investigação em Brasília e eles identificam, eles representam pelos mandados de busca e apreensão nos estados e depois distribuem para as polícias dos estados realizarem a operação todas no mesmo dia e na mesma hora. Teve um ano que eles pegaram um criminoso desse digital lá na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e ele tinha, gente, quase 1 milhão de arquivos de pedofilia com ele. Né? Porque o cara fazia isso o dia inteiro, né? Fazia isso o dia inteiro. Ele tinha quase 1 milhão, porque é compartilhado, né? Do mundo inteiro, você imagina. Por trás de um arquivo tem uma criança, um adolescente abusado, né? Olha só que loucura isso. Então, lá em Brasília, eles têm essa estrutura, mas todos os estados... Pelo menos a capital deveria ter uma estrutura como essa, né, para combater mesmo de forma eficiente essas redes. Por isso que virou um paraíso, gente. E a certeza da impunidade? É muito difícil, é como ganhar na loteria, você conseguir identificar. Identifica, mas é uma peleja, é um número muito grande. E o cara não fica na cadeia. Não fica na cadeia. Porque, e as nossas leis? Que a gente não tem, por exemplo, hoje um código de crimes virtuais no Brasil. Nós não temos uma legislação. Quando passa para, sei lá, um linchamento público, e alguém pega e, cara, porque se o poder público não vai resolver, então a gente tem que resolver. Não é? Aí vão, sei lá, alguns pais igual fizeram com a menininha. E fazem lá porão, né? o que tem que fazer, né? Aí eles que são os culpados, vão presos porque mataram o pedófilo, sei lá, né? Isso acontece também. Tem uma página, eu tô me lembrando aqui, eu não vou me lembrar exatamente o nome da página, que é uma página em inglês. Até fizeram uma tradução em português, assim, que eles pegam um vídeo dessa página e botam legenda, né? Que são pessoas lá nos Estados Unidos que estão marcando encontros com pedófilos. Pra poder... Mas são pessoas, assim... Civis, normais. Civis de bem e tal, tipo pais, etc. Tem um até lá que ficou famoso, que ele sempre usa uma camisa vermelha e todo mundo, chama o cara de camisa vermelha que ele dá umas porradas maneiras, hein? Porque eles estão marcando dentro de lojas, Walmarts e coisas assim, encontros com esses pedófilos. Eles se passam por criança. Então, tipo, eu tenho um perfil de uma criança de 8 anos... E aí eu fico um tempo conversando com o cara, ele marca o encontro no lugar que ele já tá acostumado lá, e aí o pedófilo chega lá e tem 3 brutamontes pra enfiar a porrada nele. Basicamente isso. E assim, crescendo esses perfis lá, porque basicamente se a polícia não tá agindo, esses caras vão dar conta do recado, e tem vários, eles expõem a cara de todo mundo ali. Então você queria
que você veio aqui se encontrar com uma criança de 7 anos aqui? Não, porque eu vi um brinquedo. Aí tu vê, o cara muda completamente já. Ele fala pra câmera aí que tu é um pedófilo, não sei o quê. Dá uns tapas na cara do cara, soca, chuta, o cara sai roxo correndo, assim. Eles levam, claro, até a delegacia, alguns e tal, mas não tem muito também o que fazer, assim. Não sei se... A menos que você tenha todos os arquivos, as coisas lá, às vezes fica impune também, né? Caramba. Eu queria falar rapidinho também desse assunto que você comentou do Paraíso. Você comenta também de filhos acessando conteúdo adulto através do futebol. Como é que é essa situação? Através do quê? Do jogo, do futebol? Como é que é isso aí? Porque eu tava em casa, eu não gosto muito de assistir futebol. Mulher, no geral, não tem paciência. Não tem paciência, não. Mas eu tava em casa ali à tarde e meu marido gosta, né? Meus meninos também, alguns gostam, outros não. E a gente notou que a camisa dos jogadores do time, um time lá de Minas, estava sendo patrocinada por uma, como que eu posso dizer? Uma agência de prostituição. Que? Deus. Site de acompanhante? Site de acompanhantes. Site de acompanhantes. Escrito assim, né? O nome do site e tal. E também, sabe o que em volta do gramado, assim? Lá. Do campo, também, com as faixas, patrocinando isso. E criança assiste futebol. E eles idolatram, tipo, eles olham a marca do tênis do jogador, eles olham quem tá patrocinando. Claro. Isso porque eu escuto os meninos falarem. Eles sabem todos os patrocínios, eles sabem tudo. Aí eles falam, o que é aquilo ali? Model, não sei o que é model. Eu até esqueci o nome inteiro. Model, o que é aquilo ali? Aí eu fui pesquisar, era isso. E os meninos também vão fazer isso. Ele vai entrar, vai pesquisar, vai ver, vai entrar no site. Que hoje em dia tem celular. E lá no site, o que tem no site? Nas propagandas, tem um monte de link que entra para outras plataformas de pornografia pesada. Pornografia mesmo. Meu Entendeu? Deus, que são os patrocinadores do site. Que, aliás, aquelas atrizes, né, entre aspas, vão lá, né, também para fazer esse outro tipo de trabalho. Então, muito sem noção, né? Meu Deus. Muito assim, fora de... Tanto que eu vi, se identifiquei, gravei o vídeo, falei, esse povo vai vir pra cima de mim igual um capeta, né? Ninguém falou nada, mas nenhuma. Tiraram. Tiraram o patrocínio? Tiraram. O patrocínio? Tiraram, não vi mais. Ninguém falou nada. Nem a mídia falou nada. Impressionante, né? Doutora, fala para nós, por favor, de algo que também, já que metralhando, né? Já que é uma denúncia atrás da outra, sobre a resolução do Conanda de meninas não terem que... Aliás, nem vou eu me explicar, que eu vou explicar mal. A senhora vai explicar melhor. Fala para nós sobre essa resolução, o que a senhora acha dela? Então, eu achei um absurdo. Primeiro que ela é ilegal, né? Não, mas conta para nós do que se trata. Essa resolução era o seguinte, eles querem, por exemplo... que se uma mulher, né, seja ela adolescente, independente da idade, engravidou e segundo essa pessoa do sexo feminino, né, que é quem engravida, essa pessoa do sexo feminino, ela foi vítima, engravidou porque foi vítima de um estupro, de um abuso, ela pode, por conta própria, ir até o hospital e falar, eu vim aqui para fazer um aborto porque eu fui vítima de estupro. Independente da idade, 10 anos, 11 anos. Não, porque menina de 10 anos também engravida. Eu menstruei com 9 anos. Certo? Então, ela pode chegar lá, independente da idade, sozinha, e falar, eu quero passar por um procedimento de aborto porque eu fui vítima de estupro. Aí, os funcionários, o médico que está lá de plantão, a enfermeira e tal, ele não pode questionar. Você registrou uma ocorrência? Cadê a ocorrência do crime? Quem que é o pai dessa filha? Quem que é o pai dessa criança? Sua família está sabendo disso? Quem vai te acompanhar aqui? Porque é um procedimento invasivo, né? Doloroso. Precisa de cuidados. Como é que vai ser isso? Não pode. Isso sem entrar na questão pró-vida, né? Isso só pela questão do procedimento, a parte técnica. Você pensa, chegar uma menina de 10 anos de idade, não vir fazer um aborto, porque... Gente, ela pode ter sido abusada por alguém. Não, ela foi. Né? Se ela tá grávida, ela foi. Toda menor de 14 anos que está grávida, ela foi estuprada. Por lei. Por lei, ela foi, né? Então, ela chegou lá, ela foi vítima de um crime. Como que a pessoa tem consciência e a certeza de que aconteceu um crime
e isso não vai ser denunciado às autoridades policiais. Ela não pode denunciar, né? Ela não pode, teoricamente. Não, ela pode. Mas, assim, não, ela não pode. É crime de ação pública incondicionada. É dever de denunciar. Se a autoridade tomou conhecimento, tem que denunciar. E se a pessoa tomou conhecimento de um crime contra criança e adolescente, ela é obrigada, até pela Lei Borel, de 2022, que fala que se a pessoa tiver conhecimento ou suspeitar de que uma criança ou um adolescente foi vítima de violência, e a violência sexual é um tipo de violência gravíssimo, essa pessoa é obrigada a denunciar sob pena de responder por crime. E se for um familiar, a pena ainda é triplicada se a pessoa não denunciar. Então, como que vai vir uma resolução e vai falar que, por exemplo, o médico ou a enfermeira não está cometendo crime porque não denunciou um estupro que ela tomou conhecimento? Uai, isso não existe. Juridicamente já é morto. Né? Mas o que mais impressiona a gente é a intenção, a maldade. Encobrir pedófilo. Exatamente, é encobrir pedófilo, é passar pano quente em pedófilo e assim, falar descaradamente, nós somos a favor de sexo com crianças. É isso. E é isso. Independente de quem seja, pai, irmão, tio, avô, independente, nós somos a favor. Se ela quer, ela tem direitos. Entendeu? Não pode, gente, isso é loucura. Loucura. Eu acho que para a gente também já ir encaminhando para o nosso final aqui, Lara, eu tenho duas coisas aqui que eu queria abordar. Não sei se tem mais alguma coisa que você queira falar também. Eu queria falar a respeito, a gente chegou a falar um pouquinho no início disso, mas eu acho que vale a pena a gente voltar sobre o uso de celular por parte das crianças, né? O que você acha dos pais darem celulares para as crianças cada vez mais cedo? Se você tem alguma posição aí enfática sobre isso, porque a gente falou também da pornografia, e a pornografia, quando a gente conversou com a Vitória, as duas Vitórias, né? Cara, às vezes em 2 cliques, 3 cliques, poucos segundos você já entra num site pornográfico através de... você falou aí do futebol, por exemplo. Coisas bobas, às vezes, que a gente nem se percebe ali e já tá clicando e entrando. O que você acha disso? E uma segunda pergunta que seria, como então proteger as nossas crianças dessa maldade assim, né? Porque as crianças são seres ingênuos, como você mostrar a maldade do mundo para elas, para poder também, claro, protegê-las? Eu, assim, na minha opinião, criança pequena não pode ter telefone celular, com internet, né? Sem entrar nessa questão de telas, que isso, que aquilo, que não é minha formação. Um celular, pode ter um celular, mas desde que não seja conectado à internet, ok. Pra ver os negocinhos deles lá, os filminhos e tal. Mas, baixado. Mas não deveria ter, porque não tem maturidade pra isso, gente. O que você tá entregando o mundo na mão dos seus filhos? Um mundo aqui, você quer um mundo inteiro. Aí fica, mas não pode ir em tal lugar, lá é perigoso. Então, e a internet? Criança vai pra dentro da sua casa, né? Criança não tem que ter celular. Tem alguns países aí que já estão estabelecendo limites de idade para acessar as redes sociais, que, a meu ver, são muito nocivas também. Estabelecendo só para maiores de 16 anos as redes sociais, né? Mas é altamente burlável isso, né? Isso, com certeza. Igual já é. Burlável. Só que eu acho que isso tem que partir mesmo da consciência dos pais. Se a gente sabe que isso é utopia, não deve ter, não tem, mas tem. Né? Eles dão. Então, assim, ter a consciência de que a criança não tem intimidade no ambiente virtual. Se você pegar um celular do seu filho para fiscalizar, para olhar o que ele está fazendo, você não está invadindo a intimidade dele. Porque senão seria a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Chega seu filho de 12 anos de idade numa segunda-feira à noite e fala: mãe, eu tô indo ali. Pra onde você tá indo? Na minha intimidade. Com quem que você vai? Pra onde? Que hora você vai voltar? Não, eu tô indo ali, você não confia em mim? Não, eu confio, mas pra onde você vai? Não, senão você não vai não. Amanhã tem aula de manhã, uma segunda-feira à noite. Com quem que você vai? Pra quê? Então ela tá preocupada, né? Ela tá invadindo
a intimidade dele, não, ela tem obrigação de fazer isso. Agora, eu não posso pegar o celular dele, sei lá, eu me sinto constrangida. Você não vai pegar um telefone do seu filho para olhar as conversas dele com as menininhas, quem beija bem, quem não beija, não é nada disso. Você vai olhar o que é de interesse. Quem que ele está seguindo, os aplicativos que ele tem baixado no celular, o que ele tem conversado, o que ele está jogando, sabe? Você vai controlar o tempo, você vai fazer acordos. Eu gosto muito de falar nas minhas redes sociais sobre o acordo de geladeira. Você vai lá e vai estabelecer limite de tempo e cobrar, né, que seja cumprido. Estabelece ali um limite de tempo na internet, estabelece aonde ele pode e aonde ele não pode entrar, porque não tem idade adequada, e fiscaliza. E se coloca também dentro desse acordo. Na hora das refeições aqui em casa, ninguém vai usar celular, porque é importante essa interação social com a família, né? Isso é primordial. E hoje isso tem acabado por causa de celular. Sabe? Então ninguém vai acessar, ninguém vai pegar no telefone celular antes de tomar pelo menos o café da manhã e se aprontar para ir para a escola. Né? Então se coloquem também dentro desse acordo para servir de exemplo, né, para os filhos. E hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma instrução, mas a gente tem que buscar conhecimento. Não é bicho de 7 cabeças, não é difícil. Esse negócio de que criança já sabe tudo, sabe, inclusive se defender na internet é mentira, isso é um mito, né? É um mito do nativo digital, porque já nasceu na era digital, já nasce apertando o botão. Isso é mito, ele não sabe coisa nenhuma, porque navegar na internet não traz conhecimento para ninguém, principalmente em redes sociais. E o que ele sabe, todo mundo é capaz de aprender. Só entrar no YouTube, que tem passo a passo de tudo. Tudo que imaginar. Como que eu olho, como que eu pesquiso o celular? Tem tudo lá, tem tudo. Você pode aprender como fechar um perfil, você pode aprender como bloquear o chat de conversas de tudo do seu filho ali. Você pode aprender a fazer qualquer coisa ali no YouTube, que vai ser muito fácil. E ter autoridade, né, gente? Tá faltando muito. A gente tá vivendo uma epidemia de adolescentes, pais querendo se colocar como amigos dos filhos, né? E se colocar como adolescentes. Ficar batendo boca com o filho. Você é tóxico. Você é feio. Você sabe esse tipo de coisa infantilizada. Isso não, gente. A relação de pai e filho precisa ser uma relação vertical, não horizontal. É hierárquica. É hierárquica, baseada no amor e no respeito, mas é hierárquica, senão como é que vai virar? Né? Não é você não pode ter o mesmo comportamento de um colega de escola. Me ajuda aí. E nós temos também vários aplicativos de controle parental. Eu gosto muito de indicar o Family Link, que também tem passo a passo de como instalar lá no YouTube. Eu quero até gravar um vídeo sobre isso, passo a passo para instalar o Family Link, que eu tenho instalado nos meus filhos. Meus filhos têm 15 anos e eu tenho Family Link. Eu sei quem eles aceitam nas redes sociais. Você consegue acessar, você não consegue acessar as conversas, as coisas, mas você sabe tudo que ele faz ali, quais são os sites que eles entraram, os perfis, tudo. Você consegue ver. E você consegue também, primeiro que quando for entregar um celular para criança, já coloca com controle de horário, né? Para aquele, como que chama? Quando ele desliga, hibernar, né? Põe um horário para hibernar. Coloca os telefones celular para carregar fora do quarto. Porque eu sei de muitos adolescentes, principalmente, que os pais pensam que ele está dormindo, ele acorda, põe para despertar para ficar durante a madrugada no celular. E os pais não estão vendo. Carrega o telefone fora do quarto. Isso aí já é uma grande estratégia. Né? E prestem atenção nos filhos, no comportamento. Se ele está nervoso demais, se ele está agressivo, se ele pode estar passando por algum tipo de problema mesmo relacionado à internet, cyberbullying, por algum tipo de extorsão, que tem crescido muito, a sextorção, principalmente com o advento da inteligência artificial, onde as pessoas se passam por outra. Por exemplo, pode estar um marmanjo lá, mas o que está aparecendo para a pessoa é a imagem de uma adolescente linda, gatinha, entendeu? Aí ele vai criar um nudes dela, vai mandar para ele, automaticamente ele vai mandar um dele, ou um vídeo, né? E a partir desse momento, esse adolescente passa a ser extorquido, né? A sextorção que fala. Pedem dinheiro quando não tem mais e vai. E isso tem tirado a vida. Vão liberar as fotos dele. Isso tem tirado a vida de muitos. Caramba. Sabe? Muitos. Sim. São muitos pormenores, né, Laura? Muitos. Nossa, ficar falando de internet, a gente fica aqui 10 anos. Doutora, tem algum recado final que você acha importante de dizer, assim, para quem está preocupado com essa questão? Para quem muitas vezes não... Eu vejo muitas vezes, recentemente uma família fez um videozinho dos mais bonitinhos, assim, falando como fazer
receita para fazer seu filho alemãozinho. E aí essa família foi vítima de muito, muito hate, muito ódio. E pegaram a foto do bebê, um menininho de 1 aninho, acho mais ou menos. E transformaram em figurinha, colocaram com cara de Hitler, com cara de ditador. Fizeram, assim, simulações de apunhalamento da criancinha, do bebezinho. E eu fiquei pensando nos meus botões, gente, mas essa criança não tinha nem que ter aparecido, sabe? Ela não tinha nem que ter aparecido. O que você foi pôr um bebê ali? O que tem a ver? Então, assim, às vezes o pai faz isso de forma desavisada. Às vezes não é um cara que tá fazendo aquilo para expor o filho. Então, de maneira geral, o que a senhora diria para a grande massa de pais e mães aí que estão inseridos nesse mundo da internet, mas que provavelmente não estão atentos a isso? Para entenderem que muitas vezes as pessoas que estão atrás das telas, que elas costumam despersonificar quem está do outro lado da tela. Não enxergam como uma pessoa, como um ser humano. Não conseguem sentir empatia. Nesse caso do bebezinho mesmo é um exemplo disso, né? Eles não conseguem. Despersonifica. Então, atrás da tela, a pessoa se sente ali o super-herói poderoso e que pode fazer o que quiser com a outra pessoa. Só que não é bem assim. Não existe esse negócio de mundo virtual. Mundo virtual só no joguinho do Minecraft, né? Uhum. É mundo real e tudo que a pessoa faz através da internet, ela vai responder por isso. E precisa responder por isso. Consequências reais. São consequências reais. Então, eu acho que as pessoas precisam denunciar mais, sabe? Tomou conhecimento de alguma situação, criminosa através da internet, seja abuso de criança, ou seja alguma tentativa, ou se o seu filho foi realmente alcançado por um pedófilo, recebeu alguma imagem, uma oferta dessa, ele chegou, ele te contou, denuncia, procura a polícia, porque a polícia precisa desses dados, né? E precisa dessas informações para investigar. Se você nota alguma mudança de comportamento, converse com seu filho, estabeleça diálogo. Isso está faltando. As pessoas não sabem mais conversar olho no olho. Uhum. Né? As pessoas se sentem lá super-heróis poderosos atrás da tela, mas pessoalmente não conseguem conversar e não conseguem conversar com os próprios filhos e familiares. Né? Tenha um tipo de atitude com seu filho para que ele se sinta seguro de procurar você quando ele estiver passando por algum problema, seja o problema que for. Que ele entenda que é muito melhor ele levar uma bronca, ficar 1 semana sem celular e tal, do que avançar no problema que ele está passando, porque as consequências podem, e na maioria dos casos, são irreversíveis. Então é isso, quando o seu filho estiver passando por algum problema, ensine a ele, né, correr para os seus braços e não correr de você, né? Mostre para ele que você está ali para ajudá-lo, independente do que aconteceu. Né? Isso vai evitar aí tantos transtornos que têm acontecido de adolescentes tirando a própria vida, que os números aumentaram assim, significativamente. Adolescentes se cortando, adolescentes com depressão e envolvidos aí em uma gama enorme de problemas. Eu acho que é isso, essa proximidade é que está faltando. Delegada, a gente sabe que esse assunto é extenso e a gente poderia ficar aqui por mais horas conversando. Uhum. A gente já está chegando no nosso final. Eu queria que você desse um recado para o pessoal de casa. A sua câmera é essa aqui. E eu queria que você falasse, por favor, as suas redes sociais, onde as pessoas encontram você e continuam sabendo mais a respeito desses assuntos, acompanhando mais, porque são vários pormenores, você coloca muita coisa, né, nos Reels que você posta, detalhes, né, de às vezes aplicativos, ou uma coisa que está acontecendo agora para você ficar esperto, atento, exatamente. Essa palavrinha final e onde é que as pessoas encontram você? Exatamente, né? As minhas redes sociais, todas elas é o @delegada_Sheila. E eu faço questão de estar ali presente, sempre antenada nos golpes que vem acontecendo com mais frequência, principalmente aqueles que atingem as crianças, os adolescentes e a família de uma maneira geral. Então, procurem esses conteúdos, a gente está sempre postando ali nas nossas redes. Se você tiver também alguma informação, né, desses tipos de perfil, denunciem esses perfis, não deixe isso passar batido, porque muitas vezes você conseguiu evitar que o seu filho ou alguém da sua família
fosse vítima desses criminosos, mas lembre-se que ele estará fazendo muitas outras vítimas também. Então, denunciem esse perfil e se precisar de alguma orientação, pode chamar a gente no direct, principalmente no direct do Instagram, que é mais fácil, né? Chama a gente ali, pede orientação, a gente está sempre orientando. Orientação também de a quem procurar, onde procurar, isso é muito importante. Existem canais já de denúncia, assim, tipo, sei lá, um Disque 100, alguma coisa assim? Ah, sim. Nós temos hoje o Disque 100, que é um canal de denúncia super importante, e eu assim, por experiência própria, sei que funciona, porque eles cadastram, te passam um protocolo, e você pode acompanhar o andamento dessa denúncia, e eles enviam para a caixa virtual do delegado de polícia responsável por aquela área, para tomar providência. Então, o Disque 100 é um canal de denúncia super importante, e você pode denunciar, inclusive, de forma anônima. Não precisa nem falar o seu nome, sabe? Denuncia ali. Também no site da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, tem lá um link onde você pode fazer a denúncia por escrito também. E temos também a SaferNet, né, que é um site apropriado para receber ali denúncias de abuso, exploração sexual infantil através da internet. E se você souber ouvir choro de criança, souber que ela pode estar passando por esse problema ali naquele momento, o famoso 190, chama, liga para a emergência e ajude essa criança, porque ela pode estar precisando de você. Maravilha. Delegado, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que foi maravilhoso esse papo, né, Lara? Muito bom, muito necessário, sempre doutora. Delicado, mas é importante pro pessoal de casa. Eu sei que o pessoal de casa curte esses assuntos familiares, de cuidado também com relação à criação dos filhos. Queria lembrar, claro, todos, antes da gente se despedir aqui, que o documentário do Rio está chegando, Rio de Janeiro, aí, o Paraíso em Chamas. Então eu vou pedir para você fazer o seu cadastro para você assistir gratuitamente. Você já está vendo aí pipocar nas redes sociais vários vídeos a respeito do assunto. Muita coisa tensa aí que a gente vai falar sobre essa situação atual do Rio de Janeiro. Eu, como carioca, sei bem do que a gente está falando aí, mas eu convido todos vocês a assistir. E é isso, né, Lara? É isso, Arthurzito. E eu espero muito que a conduta da doutora Sheila influencie outros agentes públicos também, que eles se engajem na causa, porque eu acho que muitas vezes, como o Estado é pouco paramentado para lidar com isso, as pessoas acabam caindo numa espécie assim de desânimo. Né? De desânimo. Mas eu acho o máximo que você não se renda, sabe? Vai lá e fala, não, então, se eu não posso paramentar o Estado, pelo menos eu vou informar as pessoas a respeito disso, vou entrar na vida pública, vou agir no meu microcosmo para poder ver o que eu consigo fazer por isso. Eu espero muito que a sua ação influencie outros agentes públicos. E muito obrigada por ter estado aqui presente conosco. Eu que agradeço, viu? gente. Uma alegria muito grande mesmo. Valeu, querido. Boa noite. Boa noite, Lara. Um beijo pra você e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Será que ainda podemos chamar o Rio de cidade maravilhosa? Chegou a hora de entender qual é o maior problema do Rio de Janeiro e como ele pode afetar todo o país. Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, é o novo filme da Brasil Paralelo, que estreia no dia 15 de abril, para todo o Brasil. Toque no botão e cadastre-se agora para assistir gratuitamente. Brasil Paralelo, onde há vontade, há um caminho. Hey!